Dia 147, Números capítulo 36. Então vieram os chefes de família dos grupos de famílias de Gileade, filho de Maquir, que é filho de Manassés, que pertenciam aos grupos de famílias dos descendentes de José, e foram falar com Moisés e com os líderes das tribos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou ao meu senhor por meio de um sorteio para dar esta terra como herança aos israelitas e para dar a parte da herança de nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Mas se elas se casarem com homens de outras tribos israelitas, as propriedades delas deixarão de pertencer à nossa tribo e pertencerão à tribo daqueles que com elas se casaram. Deste modo, a nossa parte que recebemos por sorteio diminuirá. Porém, quando ao chegar o ano do jubileu, para os israelitas, a herança dela será acrescentada definitivamente à tribo daqueles com que elas se casarem, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo de seus pais. Então, Moisés instruiu os israelitas de acordo com as ordens do Senhor, dizendo: Os homens da tribo de José têm razão. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Elas poderão se casar com qualquer homem que lhes agradar, mas que seja da mesma tribo de seu pai. Deste modo, as heranças dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as propriedades na tribo que herdaram dos seus antepassados. Por isso, as moças que possuírem alguma propriedade só podem se casar com alguém da própria tribo, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança deverá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo deve manter as terras que herdou. As filhas de Zelofeade obedeceram às ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Por isso, Malá, Tisar, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos grupos de famílias da tribo de Manassés. Filhos de José e suas propriedades permaneceram na tribo do pai delas. Esses são os mandamentos e as ordens que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés nas campinas de Moabe, ao lado do rio Jordão e do lado do rio de Jericó. Salmo capítulo 80. Ouçam-nos, ó pastor de Israel, que conduz José como um rebanho, ó Deus, cujo trono fica acima dos querubins. Mostre ao mundo a sua glória. Mostre a Efraim, Benjamim e Manassés o seu poder. Desperte o seu poder e venha nos salvar. Faça-nos voltar, ó Deus, ilumine a nossa vida com a luz do seu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando arderá a sua ira e o Senhor deixará de ouvir as orações do seu povo? O Senhor o alimenta com pão de lágrimas e faz beber copos de lágrimas. O Senhor me transformou em alvo de disputa entre nações vizinhas e os nossos inimigos zombam de nós. Ó Deus dos exércitos, faça-nos voltar, ilumine a nossa vida com a luz do seu rosto, para que sejamos salvos. Israel era uma pequena videira quando nos trouxe do Egito. Expulsou as nações pagãs que viviam nesta terra e plantou aqui o nosso povo. O Senhor preparou a terra, a videira lançou raízes profundas e se espalhou por toda a terra.
Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Mas agora, porque o Senhor deixou os nossos muros serem derrubados e as nossas nuvens serem arrancadas por todos que passarem pela terra? Os porcos selvagens da floresta arrancaram as nossas raízes, e os animais do campo se alimentam de nossas uvas. Ó Deus dos exércitos, olhe de novo para nós. Olhe do alto os céus e venha cuidar novamente da sua vinha. Proteja o que o Senhor mesmo plantou com sua mão direita, o povo de Israel, seu filho, que criou para viver ao seu lado. A sua vinha foi queimada, os seus ramos foram cortados, eles murcharam e secaram por causa de sua ira. Abençoe com sua mão direita o seu povo escolhido. Abençoe e dê a sua força ao seu filho. Então não nos afastaremos do Senhor. Devolva-nos a vida e louvaremos o seu nome. Ó Senhor, Deus do exército, faça-nos voltar. Ilumine nossa vida com a luz do seu rosto, e assim seremos salvos. Aleluia. Isaías, capítulo 28. A vida da cidade de Samaria, cercada por um vale fértil, orgulho e grande alegria dos bêbados de Israel. A sua beleza está acabando como uma flor que murcha. Está acabando a glória de um povo, de um homem dominado pelo vinho. Pois o Senhor mandará um grande e poderoso exército contra ela. Esse exército vai chegar como uma tempestade, como uma chuva de pedras, como um violento aguaceiro e uma tromba d'água transbordante, e a derrubará violentamente por terra. A coroa, o orgulho e a alegria dos bêbados de Israel será jogada ao chão e pisoteada. A bela cidade, rodeada por seu belo e rico vale, vai desaparecer como uma flor que murcha, como um figo que nasce antes da época da colheita. Assim que alguém o vê, logo o apanha e come. Mas, finalmente, naquele dia, o próprio Senhor Todo-Poderoso será a coroa gloriosa, uma grinalda formosa para remanescer do seu povo. Ele dará aos juízes um desejo profundo de cumprir a justiça, dará força e coragem aos soldados que estiverem lutando contra o inimigo às portas da cidade. Mas agora também estes cambaleiam pelo efeito do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e profetas andam aos tropeções, dominados pela bebida fermentada. Os profetas cometem erros quando recebem visões, e os sacerdotes não são capazes de dar um veredito. Em todas as casas, as mesas estão cobertas de vômito e por toda parte a sujeira. Quem é esse? Perguntam eles. Para nos falar assim, pensa que somos criancinhas de colo que mal sabem falar? Ele vive repetindo as mesmas coisas, ordens e mais ordens, regras e mais regras, dia após dia, um pouco de cada vez. Pois bem, com lábios trôpegos e uma língua estranha, difícil de entender, Deus falará a este povo, a qual tinha dito: este é o lugar de descanso, deixe descansar o cansado, este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso, a mensagem do Senhor será: ordem e mais ordem, regra e mais regra, dia após dia, um pouco de cada vez, com palavras bem simples. Assim mesmo, essa mensagem simples vai derrubá-los. Eles vão cair, vão ser quebrados, presos e levados como escravos. Por isso, homens que gostam de zombar
Vocês que dominam o povo de Jerusalém, escutem a palavra do Senhor. Vocês dizem: fizemos um pacto com a morte, com o mundo dos mortos. Quando esta tempestade destruidora passar por aqui, não seremos atingidos. Mas vocês estão confiando em mentiras e pensam que desonestidade os protegerá. Mas o soberano, o Senhor, diz o seguinte: eu coloquei em Sião uma pedra para ser a pedra principal do alicerce firme e precioso, sobre o qual se pode construir com segurança. Aquele que confia jamais será abalado. A minha justiça será o prumo e a régua com que eu medirei o muro que vocês construíram. O seu falso refúgio será derrubado por uma chuva de pedras, e as águas inundarão o seu esconderijo. Eu mesmo vou anular o trato que vocês fizeram com a morte. Seu acordo com o mundo dos mortos será desfeito. Quando o inimigo chegar com uma terrível enchente, vocês serão pisados e esmagados por ele. Quantas vezes essas enchentes vier, tantas elas os arrastará, chegará todos os dias de manhã e de noite. Vocês tremerão de medo ao compreenderem esta mensagem. A cama que vocês fizeram é curta demais para se deitarem, e os seus cobertores são estreitos demais para vocês se cobrirem, porque o Senhor virá de repente, cheio de ira, com um monte de Perazim e no vale de Gibeão, e fará uma obra muito estranha. Cumprirá sua tarefa, uma tarefa muito estranha. Por isso, parem de zombar de Deus, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor Todo-Poderoso, já me falou claramente da destruição decretada contra o território inteiro. Ouçam bem, prestem atenção na minha voz, deem atenção à minha mensagem. Será que o lavrador passa a vida toda arando a terra sem plantar as sementes? Será que ele somente prepara o terreno e nunca planta? Quando terminar de arar a terra, ele não planta o endro e não espalha as sementes no cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no lugar apropriado na terra e o trigo duro nas margens? Ele sabe exatamente o que deve fazer, porque Deus o instruiu. Ele não separa os grãos da palha, da mesma maneira que todos os cereais. O edro não precisa ser esmagado com ferro, basta ser batido com um pedaço de pau. O cominho também não precisa ser esmagado, basta ser sacudido com uma vara. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar o grão. Ele faz passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não a trituram. Toda essa sabedoria ao lavrador vem do Senhor Todo-Poderoso. Ele é um professor maravilhoso.